Hello, galera! Hello, kids, people! Meu nome é Luciene, eu sou professora de inglês da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nessa videoaula que a gente vai fazer agora, que a gente vai começar, vocês vão ver um pouquinho sobre o tema, sobre o gênero textual, história em quadrinhos, mais especificamente o humor dentro da história em quadrinhos. Dear student, você gosta de ler histórias em quadrinhos? Teve ou tem uma coleção de gibis em casa, guardadinha? Pois então, é sobre esse gênero textual que você vai aprender agora. Em inglês, chamamos de comics. E é exatamente isso. É o cômico, é o humor, é a graça que o criador das histórias em quadrinhos tem interesse de passar para nós, leitores. Elas sempre são bem divertidas e muito bem-humoradas. Veja algumas características desse gênero textual. Nas histórias em quadrinhos, temos a presença da linguagem verbal e também da linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, temos só as imagens, mas você pode compreender o que o criador quer transmitir mesmo sem nenhuma palavra. Porém, quando há linguagem verbal, geralmente são colocadas dentro de balões. Através da primeira sequência de quadrinhos, vocês podem ver o exemplo de uma linguagem verbal, em inglês também, claro, bem típica de uma personagem de Maurício de Souza, chamado Chico Bento, que com certeza vocês conhecem. Ele fala you para you e fala para I'm ou I am. Temos a figura de linguagem chamada de onomatopeia. Também é aquela figura que também imita sons do ambiente, quaisquer sons. Exemplos: crash, que é aquele som de uma batida, zzz, que é o som do sono, rrr, que pode ser o rosnado de um cão, e etc. O registro coloquial é aquele que não segue exatamente a norma culta gramatical, a norma padrão. É a linguagem conhecida e habitual que nós usamos no nosso dia a dia. Em bilhetes, recadinhos, cartas, mensagens dos mais variados tipos, diários também, e-mails e nas conversas com os nossos amigos, com os nossos friends. O personagem Chico Bento, chamado em inglês de Chuck Billy, possui justamente uma fala diferenciada que sugere um registro coloquial bastante peculiar, como é visto na tirinha, que sugere uma conversa entre ele e o pai. Ele emprega, por exemplo, o termo 'cause, substituindo o pronome because, que nós conhecemos. E também a forma ending, substituindo o ending, que tem um NG no final, mas ele fala totalmente sem pronunciá-lo. Observando a mesma tirinha, vejamos a palavra interrogativa abaixo. A primeira é why. Repetindo, why, que significa por quê. Por quê para perguntas. Olha o exemplo. Why do you have a dog? Por que você tem um cachorro? Vamos observar agora mais uma outra palavra interrogativa, que é what, que significa o que, qual. Vamos ao exemplo? What is your name? Qual é o seu nome? Vamos observar mais uma outra palavra interrogativa. Dessa vez é o when. O when, que significa quando. Olha o exemplo. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Vamos observar mais uma palavra interrogativa. A desse momento é how, que significa como, de que forma, de que maneira. Olha o exemplo. How are you? Como você está? Vejamos a palavra interrogativa também, chamada who, que significa quem. Dá uma olhadinha no exemplo que nós temos. Who is he? Quem é ele? Observemos agora, então, a palavra interrogativa where. Where, que significa onde, em que lugar. Dá mais uma olhadinha nesse próximo exemplo. Where are you now? Onde você está agora? Gente, vejamos mais uma expressão interrogativa. É o how many. How many significa quantos e quantas.
Olha o exemplo dessa vez. How many friends do you have? Quantos amigos você tem, você possui? A próxima expressão interrogativa que a gente vai ver é o how much, que significa quanto custa, qual é o preço, qual é o valor. Olha o exemplo que a gente tem aí. How much is that car? Quanto custa aquele carro? Então, galerinha, hoje vocês puderam ver o gênero textual História em Quadrinhos e um pouquinho, só um pouquinho, porque existem ainda várias outras, expressões interrogativas, palavras interrogativas ou pronomes interrogativos, como preferirem. Muito obrigada, um abraço, bye bye.